que a única coisa que você queria é que a sua vida fizesse sentido, é claro. E eu sei que existem perguntas aí sem resposta, mas o sentido para a sua vida é saber que independente de perguntas e respostas, você precisa, tá na jornada certa para não errar o alvo. Então vamos juntinho nessa mensagem que vai mudar a sua vida para você não errar o caminho que você tem que seguir. Então segue aí o canal, já deixa o teu like, ok? Se inscreve no canal, comenta e vamos para cima, porque Deus vai falar com você poderosamente através dessa mensagem. É isso aí. Em Lucas 24, do 30 até o 33, vai dizer que Jesus, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então eles se perguntaram um para o outro: não estava ardendo os nossos corações aqui dentro, né? Enquanto Jesus ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Então eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha que forte! O que faz arder o coração? Isso é uma pergunta desafiadora. O que faz arder o coração? O que faz a sua vida ter sentido? E essa história que nós estamos relatando aqui, que nós acabamos de ler aí no livro de Lucas, ela acontece após a morte e ressurreição de Jesus. Independente da sua necessidade, a solução da sua vida vai estar justamente na revelação de Jesus que você recebe. Às vezes nós complicamos demais o que já está esclarecido. E o que eu preciso fazer? O caminho para você construir é determinado quando você toma atitudes. É isso aí, toma decisões, estabelece sua vida em princípios e segue adiante. E que princípios são esses? São aqueles que você aprende através das Escrituras. Você sabe que existe uma jornada que você precisa percorrer o caminho para ter sucesso naquilo que você realiza. Ah, mas você está falando de sucesso? Sim, a nossa vida é uma vida de conquistas. E nós conquistamos através dos princípios que nós cremos, que a palavra é revelada para dentro dos nossos corações. As suas experiências, elas vão sustentar a sua fé. Quando Jesus é revelado para você, o teu coração com certeza vai arder. É isso aí. Os sinais vão te acompanhar. As expectativas das experiências, elas nunca serão esquecidas. E às vezes nós não compreendemos a dinâmica do reino, né? Nós enxergamos milagres acontecendo quando Jesus é revelado, né? Casamentos são restaurados em experiências de revelação com Cristo. Pessoas são salvas quando o Salvador se manifesta através do poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Confere João aí, João 16:8. É isso que a Bíblia diz para você. Essa é a dimensão, né? Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, dentro dessa dimensão, dessa revelação que acontece através das Escrituras Sagradas, das Escrituras Sagradas, tudo começa a fazer sentido, as coisas começam a tomar uma forma ou a se encaixar nos lugares certos quando existe essa compreensão do Cristo revelado para as nossas vidas. Quando você se aproxima das Escrituras, você compreende aí o poder através de Jesus e ele vai manifestar durante o seu caminho, a sua jornada. O interessante é que esse texto relata um caminho que é percorrido de Jerusalém até uma aldeia próxima a Jerusalém chamada Emaús, que é uma distância de aproximadamente 10 quilômetros. Só que essa jornada de 10 quilômetros desse texto aí não é como você imagina. É uma conversa de quem está triste, duas pessoas que estão tristes pelos acontecimentos dos últimos dias que eles haviam vivido e perceberam que a percepção emocional deles ali estavam realmente desgastadas por tudo que eles haviam
colocado no coração como desejo e existia uma frustração na descrição da fala dos acontecimentos, um sentimento de impotência. Eles estavam emocionalmente abatidos e esse caminho é um caminho de volta para casa. Nesse texto bíblico não é somente você voltar para um lugar geográfico, mas voltar para o passado. Imagina depois de um tempo que você acredita em algo, que Deus incendeia o seu coração, você vai em direção a essa promessa que Deus havia feito e de repente você se vê obrigado a retornar sem a mesma expectativa da ida. Você vai numa situação e volta numa completamente diferente, mas com retorno totalmente frustrado, porque tudo que você imaginou, tudo aquilo que você acreditou que iria acontecer, não aconteceu. E os seus projetos, às vezes, se tornaram frustrados. As lembranças aqui são das promessas que Jesus havia feito, né? Existem promessas que Deus liberou uma palavra sobre o teu coração, palavras proféticas, né? E aqui são palavras proféticas liberadas por profetas de Israel. E aí nesse momento não existe consolo, é momento de dor, um momento de perda, de inconformação da situação. Agora para pensar se a sua história não é semelhante a essa história. Lembra aí dos últimos acontecimentos sobre a sua vida, na sua família, nesse tempo aí inesperado que ninguém nunca viu, né? As mudanças bruscas aí na sociedade, na cultura, comportamento, na tecnologia, tudo isso tem sido acelerado de forma rápida, forte, marcante para todos nós, para você, para mim. E tem uma frase do poeta persa do século XVIII, chamado Rumi. Ele dizia: ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo, hoje eu sou sábio, então eu estou mudando a mim mesmo. Então as experiências, elas provocam primeiramente mudança dentro de nós, por mais que esteja difícil a situação. E eu me lembro de uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu vim estudar aqui nos Estados Unidos. E no final do período dos estudos, eu e minha esposa, nós recebemos uma proposta para retornar e pastorear. Uau! É tudo que eu queria. O convite já havia sido feito e eu fiz prova com Deus. Em algumas situações, eu orei, eu jejuei, busquei a Deus na palavra, fiz tudo isso que precisa ser feito. E Deus já havia me confirmado até em palavras proféticas aquele retorno que eu faria. Eu me senti respondido para retornar aos Estados Unidos. E quando eu retornei, a proposta não era nada do que havia me prometido. Eu passei momentos de frustração, decepção e outras situações que me feriram. Eu confesso que em alguns momentos eu estava tão focado ali naquilo que havia sido prometido, que eu neguei ofertas, propostas que apareceram no meio do caminho, porque eu tinha convicção do que Deus havia me chamado. Eu também confesso que eu retornei ao Brasil questionando a Deus: por quê? Por que aconteceu essas situações se Deus havia me prometido? Demorou um tempo para que as feridas que foram feitas no meu coração, elas fossem curadas, eu experimentasse uma cicatrização e levar um tempo também para me reerguer novamente. A única convicção que eu tinha era que essas experiências foram o meu verdadeiro seminário teológico da vida. E a convicção de que eu retornaria outra vez para os Estados Unidos era real, porque depois de um tempo eu havia experimentado cura. Depois de 6 anos, para pensar, depois de 6 anos, eu retornei para os Estados Unidos em uma outra situação. E as condições para que se cumprisse a palavra profética que eu havia recebido. Se esse conteúdo aí que eu estou liberando sobre a sua vida está te abençoando, então eu vou te pedir, faz o seguinte aí agora, deixa a sua curtida e seu comentário aí embaixo e vem comigo, me dá um gás aí com o seu incentivo dessa mensagem. Vamos interagir, porque é claro que você acaba me motivando. Vamos nessa. E é claro que quando o seu emocional está abalado, você vai passar o que as escrituras mencionam em Lucas 24:16. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Aí você me pergunta: mas como assim? Os caras estavam ali, esses caras andaram com Jesus, viveram experiências sobrenaturais,
tocaram ali o mestre, mas naquele momento a situação emocional estava tão abalada, eles estavam tão perdidos, sem rumo, que nada fazia sentido. O retorno para casa era o retorno para o passado, com a expectativa de frustração. E olha que o texto bíblico está dizendo, eles olham para Jesus, caminham juntos, lado a lado com Jesus, eles conversam com Jesus, mas eles não conseguem reconhecer a voz do mestre. E o assunto do momento, a solução para a vida deles estava ali andando lado a lado com eles, mas o coração enganou, turvou a visão, a revelação de quem estava aí lado a lado com eles, mas eles não tinham condição de enxergar, porque o abalo emocional era muito forte sobre a vida deles. Tem momentos que a gente fica falando a mesma coisa, mas a resposta está ali do lado, mas nós não estamos enxergando. O que você enxerga com seus olhos, você precisa entender que às vezes ele passa por um filtro, pelo cérebro, pela sua mente, e a visão e a percepção da informação que você já tem. Já viu pessoas que têm a percepção com os olhos fechados, né? Eles estão em um ambiente com os olhos fechados, porque a imagem já está dentro do cérebro. Quando elas surgem, você pode enxergar com os olhos fechados. Assim como tem pessoas com os olhos abertos, né? Elas não te enxergam, né? Você enxerga o que está sendo projetado através do seu cérebro. Isso é muito interessante e me faz lembrar daquela frase. Às vezes minha mãe falava aquela frase, né? Você só enxerga o que você quer. Então isso acaba se tornando uma realidade em alguns momentos. Às vezes não percebe Deus falando com você, pessoas sendo usadas por Deus para falar com você, trazendo resposta de Deus. E por que você não enxerga? Olha os teus filtros de resposta. Às vezes esses filtros que nós temos como resposta vai fazer com que algumas coisas na nossa vida tenham algum tipo de sentido, né? Ou não faça sentido. Já vi respostas como, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Ou senão, o meu projeto não andou porque tal pessoa me passou para trás. Eu não posso fazer isso porque eu me sinto doente. Tem desculpa para tudo, para todos, né? E quando falta desculpa, coloca a culpa em alguém porque não sabe superar as situações difíceis que acaba enfrentando, e isso acaba paralisando, deixando ali estagnado no meio do caminho, no meio da jornada. Então, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado? O filtro que está no cérebro. Se você acha que a vida é injusta com você, esse será o seu modelo mental que você vai viver. Se sua vida é feita de desgraça, né, tragédia, decepções, só conta derrota. É um ambiente que foi anteriormente projetado no cérebro. Eu lembro de uma experiência como pastor, eu lembro que tinha uma jovem que só vinha falar comigo de sonho ruim, só desgraça, meu amigo, só coisa ruim. Espírito maligno, a vida dessa garota era o reflexo das abobrinhas que saía da boca dela, das besteiras que ela falava. Meu Deus! Mas antes passava onde? Aqui, no filtro da mente. Até o dia que eu não aguentei mais, falei, filha, você só conta derrota, só desgraça sai da sua boca, né? Muda o seu pensamento, eu vou orar por você para mudar o pensamento. Então, você ministra sobre a vida da pessoa, você passa um tempo do seu chamado ali investindo, ministrando uma palavra de vida, uma palavra de libertação, de restauração, de vitória, e a pessoa com a sentença de falência na mente. Você me explica como que essa pessoa vai conseguir romper, destravar? Como vai ativar uma conexão de fé? É praticamente impossível, porque o filtro dela faz com que ela não consiga enxergar possibilidades através da fé. As limitações de conquistas ficam na mão de situações contrárias. Se eu não falar para casais, porque eu tenho alguns limites dentro da estrutura do meu casamento. Aí você não fala porque você tem limitações? Eu não começo um discipulado online porque eu não me sinto preparado.
Deus não chama ninguém preparado, Ele te capacita, Ele te prepara no meio da jornada. Entra dentro dessa história que você tem de percepção de prisão mental e começa a ver uma outra realidade de realmente como as coisas são, de como Deus quer transformar as suas deficiências no meio das oportunidades de transformação. Jesus estava perguntando para esses dois discípulos no caminho de Emaús: cara, que papo é esse? Olha a resposta dele: ué, você não sabe, mas todo mundo sabe. Olha como Jesus às vezes se faz de bobo, né? Tá bom, então me conta aí. Aí entra aquele papo de quem tem resposta para tudo, né? Até ensinamento para dar para Deus. É assim. Já viu pessoa que quer ensinar Deus a ser Deus? Tem pessoa que é assim. Então Jesus até deixa para até onde a pessoa vai. E a pessoa, tá bom. Deus não cumpriu o que prometeu. Aí Jesus, é mesmo, ele não cumpriu o que prometeu? Interessante. Aí a ficha da pessoa cai, né? Quando quase tudo já foi pelo ralo, aí por água abaixo, né? Mas viu como ele partiu o pão? Lembra como o nosso coração ardia e ele falava? Meu querido, até quando você vai continuar suportando o que já se tornou insuportável na sua vida? Vivendo de acordo com fake news, que você vive alimentando e sendo influenciado. Até quando você vai se permitir viver perdido, com esse sentimento de perda, manipulado por alguém que sempre te promete mudança, mas nunca muda? Até quando você vai continuar se sentindo preso ao relacionamento abusivo, o medo, a ansiedade, tudo ao mesmo tempo? Quantos sinais de Deus você precisa para tomar vergonha na cara e uma decisão para mudar a história da sua vida para fazer sentido? Então entenda isso. É tempo de mudança para você que está aí sentado aí assistindo aí. É tempo de cortar o cabelo. É isso aí, mudar o visual, mudar a cor da tinta aí, dessa tintura no cabelo, trocar a maquiagem depressiva, melhorar a autoestima, se cuidar, se ver como Deus te vê. Isso sim é um verdadeiro empoderamento. O que traz direção para a sua vida é a palavra de Deus. O que vai fazer arder o seu coração, te renovar, são as Escrituras. Eu estou sendo sincero com você, eu já me vi nessa situação, eu já estive aí do outro lado. Meu Deus, que derrota! Sim, que derrota contra momentos difíceis. E você foi projetado por Deus para vencer. Se esses caras aí que estavam ao lado de Jesus, esses caras estavam em crise, imagine quando não consegue perceber. Cuidado para que os problemas não impeçam novas experiências com Deus. Eles viram tudo e não enxergaram nada. Os caras falaram eles falaram das Escrituras, do momento político de Israel, atualizaram as notícias, até tocaram em Jesus, mas não enxergaram nada. Pode acontecer aqui hoje, você cantar, aí na sua casa, aí adorar Jesus, levantar suas mãos, cantar louvores lindos, dizimar, ofertar, ouvir essa mensagem, Jesus falar no seu coração e você não perceber nada. Isso pode acontecer. Cada um vai ter uma experiência diferente com Jesus. Mas a percepção da experiência está aí justamente no filtro que está na sua mente para potencializar a experiência que você vai ter com Deus. Isso é muito forte. Eu libero essa palavra debaixo de um temor diante de Deus, sabendo que existe uma confiança de mudança e transformação no encontro seu com Deus. Olha aí em Lucas 24:18, né, quando Cleopas, né, ele pergunta: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? Algo que esse cara fala, meu irmão. Ele estava ministrando para ele mesmo. Tem gente que ministra para a própria vida. E olha a percepção, ela sempre vai aumentando. Você prega para você, é isso mesmo. Eu estou aqui ministrando também para minha vida. Você prega para você mesmo e alcança a resposta do que você precisa. Você entende melhor quando você ensina e explica para o seu alvo do seu conhecimento, a quem você quer atingir. Tem respostas que Deus já te falou, mas você não quer aceitar.
Deus já te respondeu, mas você não quer. Mas se o coração está ardendo pela palavra liberada que você precisa acreditar, é pelos seus passos de fé e não por aquilo que você tem visto. Eu entendo quando você diz, você não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu não estou na sua pele, mas eu já tive as minhas próprias experiências. Eu já tive e às vezes tenho experiências sim de decepções, algumas experiências de frustrações, dores, traição, medo, ansiedade, que me desmontou no meio da caminhada, que me fragilizou, que me fez desacreditar no meu potencial, tirou a minha paz, a minha alegria, o meu entusiasmo. Mas só que eu percebi que as Escrituras me traziam respostas, porque eu tenho a convicção que Deus não me chamou para viver assim. Eu acredito no que Deus falou para mim através da sua palavra. Eu me enxergo como um vencedor, assim como você é mais que vencedor, e só tem um jeito de uma mudança para a vida fazer sentido, é através das experiências, de um renovo, de uma restauração, de uma cura, uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus. Tudo muda. Quando você encontra com Jesus, tudo muda, tudo transforma. Onde Jesus está, o ambiente muda e você vai ser transformado por esse encontro. Cristo está aí, ao seu lado, a solução está ao seu lado. Sim, não permita que essa oportunidade passe sobre a sua vida. Então é o seguinte, vem comigo, se essa mensagem aí está falando com você, curte aí, aperta, tira esse dedo de gesso aí, clica lá, curtir, e não esquece de deixar seu comentário, compartilha. Outras pessoas precisam de uma mensagem como essa para destravar a sua própria vida, e você é esse canal. Então vamos para cima, vamos fechar a conta aqui. Olha o que Jesus disse para eles em Lucas 24, 25. Olha como Jesus, e ele lhes disse: como vocês custam entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E aí sabe o que Jesus está dizendo? Vocês são ignorantes, tem momentos que vocês são estúpidos, se agem como se fossem incapazes. O que Jesus diz para eles, ele está dizendo para a igreja. Isso lembra Oséias 4:6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, como você tem uma palavra profética e você anda angustiado? Por que você sofre pela falta do conhecimento? O que te governa é o seu conhecimento. Isso vai te dar rumo, vai te dar uma direção. O teu conhecimento te dá direção, porque quando você coloca em prática, você vai em direção àquilo que faz sentido para a sua vida. Tem pessoas que acreditam em tudo, menos no que Deus fala. Ele acredita lá nos vídeos do YouTube, acredita nas fake news, no que os outros falam, mas o que Deus diz nas Escrituras serve para os outros, né? Acontece na vida dos outros. Mas os ignorantes não acreditam na palavra de Deus, nas promessas que Deus deixou. Mas o que é liberado sobre a sua vida, você precisa ter a convicção que isso vai acontecer. Essa é a dimensão que Deus quer te trazer. Independente da circunstância desse momento que você está vivendo, isso não vai determinar o futuro da sua vida. Entenda que tudo aquilo que Jesus está quebrando as cadeias, quebrando as barreiras, é para você, é por você, para que você viva uma nova temporada, em nome de Jesus. Segundo ponto que Jesus diz para eles: vocês estão desatualizados. É isso aí, vocês são desatualizados, vocês sempre chegam depois, vocês demoram a entender e a obedecer. Lembra lá de Lucas 16:8? Os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Isso mesmo, por quê? Porque mesmo sabendo dessas coisas, vocês fazem diferente. O conhecimento a respeito de Deus não muda nada na vida. Mas por quê? Por que não muda nada na vida? Porque você não coloca em prática. Conheceu as Escrituras, leva para a prática. Senão você vai ser como religioso. Por isso que muitas coisas não fazem sentido. Por quê? Porque fica no campo do conhecimento e esquece de levar para o campo da prática.
Tem gente que está ali na presença de Jesus, mas não sabe com quem está, não sabe desfrutar do momento.